Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. A nossa reflexão de hoje está em Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Aqui nós lemos: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Esse é o relato do momento em que, pela primeira vez, depois da morte de Moisés, Deus fala a Josué, o sucessor dele, na difícil tarefa de conduzir aquela nação de peregrinos até a terra prometida. Algumas palavras que Deus falou a Josué são muito impressivas e, da mesma maneira como elas fortaleceram Josué, elas também nos fortalecem e nos ajudam em nossa peregrinação e desafios que enfrentamos todos os dias em nossa vida. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Essas palavras também precisam ser incorporadas em nossa vida, porque o que mais precisamos diante dos grandes desafios que enfrentamos é da força e da coragem. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Existe alguma coisa hoje em sua vida que você precisa enfrentar e isso tem provocado em você medo, ansiedade, desespero ou até mesmo tem paralisado você? Talvez você esteja enfrentando uma doença, um desemprego, um conflito familiar, uma crise financeira, uma crise emocional, uma depressão, etc. E isso tem tirado o seu sono, a sua tranquilidade e tem roubado a sua paz. Então, deixa-me dizer algo importante para você hoje. Quando Deus diz, seja forte e corajoso, Ele está dizendo que você não está sozinho nessa caminhada. Ele está com você em sua peregrinação. E se Ele está com você, você não precisa temer os perigos do deserto, porque Ele te fortalecerá, Ele te encorajará e Ele te fará permanecer firme em sua peregrinação. À frente de Josué estava o Rio Jordão, que separava o povo da terra que Deus tinha prometido dar a eles. Era um grande desafio aquela travessia, pois a Bíblia diz que era o período das cheias e o rio transbordava, e apenas pela intervenção divina seria possível aquela travessia. Por isso, ao dizer a Josué, apenas seja forte e corajoso, Deus estava dizendo, faça a sua parte que eu vou fazer a minha, e você será bem-sucedido. Que coisa extraordinária! Essa história nos faz pensar que a caminhada que temos que enfrentar não é uma caminhada para fracos e covardes. Nós temos todos os dias um rio Jordão para atravessar, e precisamos da força e coragem para não retrocedermos. Mas escute uma coisa, Deus sempre abrirá o rio Jordão para aqueles que são fortes e corajosos. Por isso Ele nos diz hoje, seja somente forte e muito corajoso. Eu gosto de uma declaração de Ellen White que está no livro devocional Maravilhosa Graça. Ali nós lemos, a preocupação é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio e em cada dificuldade Ele tem um caminho preparado para levar alívio. Permanecendo em Cristo, podemos tudo naquele que nos fortalece. Que declaração extraordinária! Note que o segredo para termos a força e a coragem que necessitamos é permanecer em Cristo. Isso porque, como essa declaração nos disse, a preocupação é cega e não pode discernir o futuro. Mas Jesus, que vê o fim desde o princípio, prepara para cada dificuldade que enfrentamos um caminho para nos trazer alívio. Deus é maravilhoso. Ele quer que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. E se você quer hoje essa força e coragem para enfrentar todos os seus desafios, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encoraja e nos fortalece. Obrigado porque às vezes os desafios são maiores do que as nossas forças, mas aprendemos, Senhor, pela Tua palavra, que não podemos desanimar, precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, porque se assim formos, o Senhor fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Ó querido Deus, abençoa-nos. O Senhor conhece quais são
os rios que temos que atravessar hoje. O Senhor sabe o tamanho do nosso desafio. O Senhor sabe o tamanho do nosso desafio familiar, profissional, financeiro, físico, espiritual. Então, Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez e nos abençoe. Nos dê na medida certa, Pai, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos. Não queremos nada além daquilo que necessitamos, Pai. Que a Tua mão bondosa, misericordiosa esteja sobre nós, hoje e todos os dias da nossa vida. É a nossa oração, e essa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi abençoado com esse vídeo, não se esqueça, curta, dê um like aí, dê um joinha aí para nós. Isso é muito importante para o canal, não é? Mostre o canal para que outras pessoas se inscrevam também. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos continuar nessa corrente de fé. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.